Frutal teve ocorrência de geada na zona rural nas madrugadas dos dias 30 de junho e 1º de julho, trazendo preocupação aos produtores rurais. As geadas afetam a produção agrícola e causam também a morte do pasto usado pelos criadores para alimentar seus animais. De acordo com os relatos dos produtores, houve geada na maioria das regiões rurais do município de Frutal e também na área das cidades vizinhas, segundo imagens compartilhadas pelos moradores da zona rural por meio de suas redes sociais. Bom dia, hoje 1º de julho de 2021, geada aqui em Planura, Minas Gerais, agora 6h37 da manhã, menos 3 graus, histórico isso, histórico. O extensionista Luiz Guilherme Brunhara Postali, da Emater em Frutal, diz que a geada veio em um momento de entre-safra, mas deverá afetar algumas culturas que estão em desenvolvimento. Nós tivemos aí 2 dias de geada, né, que teve relatos aí de produtores. Há muito tempo a gente não tinha uma geada expressiva assim, aqui na região. E a consequência dessa geada para os produtores, ela é assim, a gente não consegue dimensionar ela ainda, né? Porque nós estamos aí num período de entre-safra, então você tem já a cultura de soja colhida, a safrinha também já estava em final de ciclo, né? Então não tem tanto problema. Agora, com relação às culturas que realmente, né, estão em desenvolvimento, nós temos aí a cultura do abacaxi. Eles têm 2 ciclos aí para apresentar o problema. Tem as plantas que já estão com fruto, né? Então essas plantas que já foram induzidas aí nos meses anteriores, esses frutos eles podem ter problemas, né? Então os produtores, esses frutos aí já madurando, eles podem ocorrer o trincamento desses frutos, inviabilizar a produção deles, né, a comercialização. Os frutos pequenos também eles podem apresentar defeito de coroa, eles podem apresentar trincamento também, e inviabilizar depois esses frutos para comercialização. E você tem o problema também das lavouras que foram plantadas no início do ano, né, as lavouras um pouco mais adiantadas aí tudo. Esse frio intenso faz com que as plantas induzam, né, soltem os frutinhos. E aí esses frutinhos, por a planta ainda não estar no tamanho adequado para produzir, são frutos que ficam inviáveis aí para fazer a comercialização deles, né? Então, o produtor também, às vezes, quando acontece isso, ele tem aí que verificar qual vai ser a ação que ele vai, né, fazer nessa lavoura. Mas o prejuízo ele passa a ser grande. Luiz Guilherme diz que as pastagens secas, por conta da geada, aumentam o risco das queimadas. Com relação às pastagens, né, nós temos aí um período já de seco, né, mas essa geada ela potencializa ali o secamento dessas pastagens. E a consequência disso, ela pode ser sentida depois agora com o início de período de queimadas, né? Então, essas pastagens com a geada, elas ficam muito propícias à queimada e o potencial delas queimar, ele fica muito maior, né? Então, o produtor tem que ter cuidado aí, nos próximos meses principalmente, com essas palhadas, porque por conta dessas queimadas, né, causar prejuízos ainda maiores. Segundo o extensionista, houve relato de geada em lavouras de cana e isso certamente vai ter um efeito na produção. A cana também, que é uma outra cultura muito presente aqui na nossa região, dependendo do estágio que ela tiver, né, principalmente canas mais novas aí, às vezes pode ter acontecido de perder, né, a rebrota dela ali e tudo. Então, ou você vai atrasar muito o ciclo da cana, ou você pode ter áreas aí que realmente chegaram a ter que ser refeitas. Mas isso aí, igual eu falei, nos próximos dias que nós vamos conseguir realmente mensurar, né, esses prejuízos aí que podem ter sido causados aí em função dessas geadas.
Luiz Guilherme diz que há formas de diminuir os efeitos do frio sobre as plantas. Principalmente em regiões montanhosas, né, no café, o pessoal costuma muito fazer queima de pneus, né, que é uma prática aí para você conseguir aumentar um pouquinho a temperatura principalmente, né, nessas regiões montanhosas, nos vales ali, né? Então você diminui um pouquinho a incidência da geada. Na nossa região aqui isso é mais complicado, que é uma região mais aberta, né? Então você não consegue fazer esse tipo de ação. No caso do abacaxi, uma medida que os produtores aí fazem, que você consegue minimizar um pouco, né, nesse período de geada, é sempre manter a lavoura limpa, porque você tem a incidência do sol durante o dia e isso ajuda a minimizar um pouquinho o efeito, né, porque o solo conserva um pouco mais a temperatura mais alta, né, durante a noite, e isso consequentemente minimiza um pouquinho os impactos da geada. Plantas bem nutridas também, né, você pode ajudar a minimizar um pouquinho os impactos de geada, mas assim, isso são ações que o produtor teria que vir já adotando, né? Nesse momento agora, infelizmente, não tem o que os produtores fazerem, né? É uma ação aí do tempo, né? Que o produtor rural, infelizmente, ele está sujeito a essas ações ambientais. E isso, assim, é uma questão até para a sociedade ver, né? Valorizar realmente o produtor, né? Que muitas vezes ele é crucificado aí com relação à produção, ele é julgado de maneira, né, injusta, como né, uma pessoa que faz mal para o meio ambiente, que né, prejudica, e num momento desse, né, alguns produtores aí podem estar perdendo toda a sua produção. Então isso são ações aí que a gente tem que parar e repensar e valorizar realmente quem produz aí alimentos para botar na mesa nossa aí que consumimos.